A maternidade é uma jornada intensa, imprevisível, cheia de descobertas e desafios. Agora imagina fazer essa travessia num lugar que você não conhece ninguém. Não domina totalmente o idioma, não tem sua rede de apoio, nem as suas referências culturais. Ser mãe longe de casa, sem sombra de dúvidas, deixa o desafio muito maior. Hoje a gente vai conversar com mulheres que escolheram ou foram levadas pela vida a maternar em outro país. Ser uma mãe expatriada ou imigrante é lidar com a saudade na rotina. É tentar manter viva a língua dos avós, é construir vínculos afetivos num solo estrangeiro. É fazer escolhas difíceis, mas também aprender a se reinventar todos os dias. Essas mulheres criam filhos entre dois mundos, ou às vezes entre muitos. Elas vivem o desafio de preservar suas raízes enquanto criam asas. Porque a maternidade é universal, mas também é profundamente marcada pelo lugar onde a gente vive. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Teresa. E esse podcast é Coisa de Mãe. No episódio de hoje, nós queremos aproximar, acolher e tentar entender essas mães que, mesmo longe, ainda são feitas das mesmas emoções e dos mesmos medos que as que estão aqui em solo brasileiro. E para isso, nós contamos com a presença da nossa querida plateia Mil e Uma Tretas, formada por mães que vivenciaram ou ainda vivem nesse contexto. Sejam muito bem-vindas. E para nossa roda de conversa, nós temos a honra de receber a publicitária, escritora, produtora de conteúdo, que atualmente mora em Londres com seus dois filhos, Estela e Max, Joana Moura, e a atriz que mora hoje em Dubai, a mãe do Gael, da Maia e do Léo, Sabrina Petraglia. Muito bem-vinda. Petralha, mais fácil. É? Petralha. Escreve Petraglia. Petralha. Petralha. Muito bem-vinda. A gente tá esperando esse episódio há muito tempo. Vocês sabem disso, porque vocês pedem muito esse episódio. É o episódio mais pedido. Que a gente, que a gente nunca conseguiu realizar. E que honra ter vocês aqui, que muito bom. legal. Gente, Dubai deve ser uma loucura. Londres eu já acho que é coisa cinza. Eu fiquei tão cinza no meu primeiro ano. Tipo assim, a vida era tão... Imagina em Londres, que escurece grande parte do ano. Então, seu primeiro ano de maternidade. Meu primeiro ano de maternidade, né? Ficou confuso. Meu primeiro ano de maternidade. Gente, que loucura, quero ouvir muito de vocês. Acho que uma das coisas, óbvio que são muitas, a gente vai passar por todas delas. Algumas que a gente deve ter consciência, ideia, e outras que a gente nem tem ideia que vocês vão levantar aqui. Mas acho que uma das coisas mais faladas é a falta de rede de apoio, né? É tão importante, tão fundamental no maternar. E que como é que foi para vocês, né? Esse início, como que foi o início, como é hoje? Porque eu sei um pouco da sua história, eu sei que era uma coisa, hoje você se reorganizou. Conta pra gente um pouco. Eu falo que eu não tenho base de comparação, gente, porque eu tive filhos fora. Então, eu tenho uma visão, assim, de um paraíso lindo, inalcançável, de pessoas que têm avós por perto e tal. Eu nunca vivi isso, né? E aí eu acho que a maternidade expatriada, no meu caso, ela é a única que eu conheço, assim. Mas eu acho que tem a coisa do dia a dia que a gente acaba buscando outros recursos, né? A gente constrói uma rede de apoio, seja ela paga ou feita de amigos, a gente constrói uma família, né, de laços afetivos, mas tem uma questão da rede de apoio que é o apoio emocional também, sim, né? Que são os laços emocionais que você quer que os seus filhos criem com as pessoas que são muito importantes na tua vida, que viveram na tua vida, né? E ainda vivem durante muito tempo. Então, esse para mim é uma coisa, é um buraco que mesmo se você estiver rodeada de amigos, mesmo se você tiver acesso a creche, né? E escola, e você tá com a sua vida toda organizada, tem um buraco de uma rede de apoio emocional e de laços e de vínculos, de afetos, que é muito difícil de você construir com as pessoas que você gostaria que estivessem ali todo dia, né? Então, né, os meus filhos, eles não têm avós na cidade que eles moram, assim, tem avós, por sorte, os meus pais moram a 5 horas de distância. Ai, que demais! Porque eu sou filha de uma mãe expatriada também, então eu tenho essa outra vivência. E os pais do meu marido moram aqui no Brasil.
E a gente adoraria que... Eu fui uma filha que não teve avós perto. Então, eu sei a falta que isso faz, assim. E numa época que não tinha FaceTime. Sim. Então, agora a gente corta um dobrado para usar a tecnologia para criar esses vínculos, assim. Eu vejo os meus filhos abraçando o telefone. E aí você fala, ai, que bonitinho. E ai, que triste ao mesmo tempo, né? Que coisa horrível. Mas a gente fica tentando suprir né? Tentando preencher esse buraco de uma rede de afetos deles, assim. Porque a relação que eles criam com a gente é diferente da relação que eles vão ter com tios, com primos, com avós. Então, acho que isso é a coisa mais intransponível, assim, que eu me deparei na maternidade expatriada. E tem isso que você traz logo de cara, que desde sempre foi assim, eles já nasceram nesse contexto. Eu imagino que muito desafiador, mas num outro cenário, aí Sá, conta qual é o seu. Não sei se também você já teve, acho que você teve aqui e depois foi, né? Então eu imagino que seja ainda mais difícil, porque aquelas crianças já tinham essa rede de afeto presente e de repente a gente muda o contexto depois que eles já entendem alguma coisa. Eu imagino que seja ainda... Tudo é difícil, né? Mas eu imagino que seja mais complexo. Primeiro eu tenho que falar que eu tô muito feliz de estar aqui. Ai, a gente tá muito feliz. Eu acompanho de longe. A gente e tá esse muito programa eu feliz acho também. que abraça, acolhe. E é tão importante. Fala de maternidade, fala de mulher, dessa sororidade, desse apoio que a gente dá, né, umas para as outras. Eu tenho várias amigas, agora eu tenho várias amigas brasileiras lá que acompanham o programa. Eu avisei todas elas. Nossa, total. Ai, é muito legal. Mesmo. Ai, que bom, assisto todos. Então, inclusive, várias pessoas que te seguem também. E muito legal. E agora a gente vai poder trocar. Mas, bom, para mim, eu nunca imaginei. Eu venho de uma família muito simples aqui de São Paulo. Né, batalhei pra caramba para ter, né, para me realizar profissionalmente. Tava aí construindo uma história, né? Fiz algumas novelas na TV Globo, sempre fiz teatro, fiz a Escola de Arte Dramática da USP, aí resolvi fazer novela, e foi difícil. E aí, de repente, quando eu fiz a Shirley, que veio, aí eu resolvi casar, porque eu encontrei... Eu não queria casar, não queria ter filho, nada disso. Eu queria dar certo na minha carreira. Esse era meu objetivo. Mas eu conheci o Ramon, uma pessoa que valia muito a pena. Uhum. E aí eu falei, por que não? Vamos ver. Vamos ver. E ele queria muito ter filho, e ele é mais novo que eu. Eu falei, meu Deus, né? Mas ok. Enfim, logo depois da Shirley, casei e tive o primeiro filho. Eu falei, tá bom, então tá. Eu tenho algumas pessoas que gostam de mim, do meu trabalho na TV. Eu falo, um filho, uma novela, um filho, uma novela, um filho, um teatro. E vou encaixando. E de repente veio pandemia, e aí veio um filho atrás do outro. Porque eles têm, o Gael tem 6, a Maia 4, o Léo 3. Uau! Então foi uma avalanche, assim. Foi uma loucura. Acho que eu tenho essa coisa de fortes emoções. Acho que entrei nessa onda e fiquei... E aí acabou meu contrato, eu já falava de morar fora, porque meu inglês é muito ruim. Ainda é. Tô tentando aprimorar, mas tá difícil. Depois dos 40, depois de 3 filhos. Eu acho que senhora. é muito difícil. O Tico e o Teco, foi difícil antes pra mim, imagina agora. Nossa, isso é muito difícil. Isso eu acho que é o meu maior desafio lá. Porque o meu inglês não é bom. Eu tô 2 anos e meio em Dubai. Fui para ficar 1 ano. Eu falei, vamos morar fora, vamos ter uma experiência. E as crianças tinham quantos anos? O Gael tinha 3, a Maia 1 e pouco, e o Léo 9 meses. Gente. Caraca. Eu fui pro meio do deserto. Não, gente. Com 3 filhos pequenos, sem ninguém da família. O meu marido viajava pra caramba. Eu fiquei sozinha, eu não tinha ninguém. Não tinha. Mas espera, veio uma oportunidade de trabalho para ele e vocês falaram, vamos. Ah, tá. O meu contrato acabou. Um pouco antes do meu contrato acabar, mas eu já sabia que ia acabar, o Ramon recebeu uma proposta. A gente já falava de morar fora, mas eu imaginava Nova York, Londres, eu imaginava Europa, Estados Unidos. Não imaginava. Quando ele falou Dubai, eu falei, claro que não. Dubai não. Isso não. O que eu vou fazer lá? Não. Emirados? Não. Condição da mulher, a gente tem uma ideia tão errada. Então, eu acho que eu tenho agora essa vontade de mostrar um lugar totalmente que a gente não tem ideia. Que eu não tinha ideia, hoje eu tô tendo, né? Eu tô vivendo coisas incríveis lá. E aí eu falei, tá bom. Então, eu falei, não. Aí ele é muito calmo, né? Ele esperou, aí conversou, não, mas é legal, uma boa oportunidade. Eu falei, tá bom. 1 ano. Uma aventura. Vou
de repente faço um curso de inglês, vou com as crianças, aí não sei como vai ser, mas vou. Não podia também barrar o crescimento profissional dele. Claro. Tava numa onda de maternidade, meu contrato acabando, eu não tava muito bem, tava triste, vendo ele brilhar. E eu precisava falar, cara, eu não posso, não vai ser generoso da minha parte. E aí a gente conversou, eu falei, tá bom, vou comprar essa. Acho que é o momento, tudo bem, vamos viver isso. E aí eu mudei pra lá e foi bem difícil no começo, porque eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Tava numa casa gigante. Tinha, assim, ajuda, né, que a gente contrata, mas de outros lugares do mundo, que não falava a língua, que não se entendia, com 3 crianças correndo, chorando, com Gael, vou começar nesses 9 meses. Um bebê. Um bebê. Bebê. Colo, não andava. Não, e vocês em São Paulo, tinha avós presente? Meu pai mora 5 minutos da minha casa aqui. Não, porque esses dias, olha a comparação esdrúxula que eu vou fazer, mas nosso cachorro, a gente viajou e deixou com a minha cunhada um fim de semana. Voltamos, minha cunhada super apegada. Ai, deixa ele com a gente aqui mais 5 dias. No 4º dia, minha filha, que voltou para casa da nossa viagem e o Barô não estava em casa, ela chorava. Mamãe, cadê o meu cachorro? Eu não quero passar mais um dia sem ver o meu cachorro. Eu fico imaginando, e as avós são muito presentes. Se algum Cadê dia... a minha vovó? Porque eu não descarto essa possibilidade de um dia eu e meu marido, a gente pensa, a gente fala, nossa, seria uma grande aventura, um ano em algum lugar, né? Que é muito diferente também do definitivo, né? Sim. Seria uma aventura. E aí eu fico pensando, com certeza ela ia me cobrar e brigar, porque não tem um entendimento do país, da distância, né, do que dá ou não. Isso aconteceu ou não? Então, quando o Gael chegou, eu logo procurei uma escolinha para me dar um apoio, né? Claro. Uhum. E aí ele foi, todo Ele já feliz. tinha escolinha em São Paulo? Ele já tinha escolinha em São Paulo. Então já tinha uma noção. Já tinha os amigos do prédio, os amigos da escola. Já tinha uma autonomia. E o Gael, ele tem uma personalidade que ele gosta do convívio com o outro, ele gosta da turma, ele é do coletivo. Quando ele chegou, ele todo animado pra escolinha, ele ninguém voltou. falava a língua dele. Ai, gente. Falou, mamãe, Não entendi nada. eu tô sozinho. Todo mundo me deixa sozinho. Eu não entendo ninguém me entende. Ai, que dó. Nossa, gente. A mãe o coração da mãe fica como? Eu tô sozinho, eu não tenho amigos, eu não vou ter amigos aqui. E agora? Socorro, Deus. O que eu faço? E aí eu falei, filho, você vai ter que ter coragem, a mamãe também não fala inglês. Você pode aprender a ajudar a mamãe, a gente vai... Falei, não, é que é uma outra língua, você vai aprender, você vai pegar rápido. Aí eu fiz um processo de adaptação na escola, 1 hora, mas ele voltava muito triste. Nossa, Ai, que dó. Isso, pra mim, foi uma das coisas que mais machucou. E lá, Imagina. a 5 minutos da minha casa, tem meu pai, que é super presente. Meu pai é paizão, troca fralda. o seu pai tá lá agora? Eu levo toda hora. Ah, tá. Eu levo toda hora. Meu pai, eu preciso de você. Pai, eu preciso... Ele foi muito. A minha sogra, quando eu mudei, a minha sogra foi, que eu amo minha sogra. Amo de paixão. Então, ela foi, ficou 1 mês comigo. Quando ela foi embora, eu quase morri. Imagino. Aí, respirei e fui. E tentava o tempo todo fazer porque a felicidade é uma coisa interna, né? A gente constrói e se automotiva o tempo todo. Não é legal, uma experiência. Eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar dos meus filhos, porque tem a paixão pela minha profissão. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto. Isso aí é uma coisa que me relaxa. Que eu gosto do que eu faço. Para mim, faz parte de quem eu sou na parte individual. Então, eu falei, como é que eu vou fazer isso? Passava pra minha cabeça. E aí, eu vou abrir mão. E aí, eu vou me anular. A nossa identidade, né? Assim, essa identidade que a gente reconhece da vida toda, que a gente construiu. Aí, chega um filho e desconstrói um tanto de coisa. Então, 3 maternidades seguidas. E aí, num outro... Gente, eu não consigo... Morando em Dubai, como eu preciso existir. Quem sou eu? Num outro país, com 3 filhos, com o trabalho ainda mais longe. Quem ia contratar? O que passava pela minha cabeça quem vai contratar uma mãe de 3 filhos muito pequenos que mora no meio do deserto há 15 horas? Ninguém. Claro que não. Esquece. Aí eu liguei pra Thaís Vila, você escreve alguma coisa pra mim? Você considerava? Não, né? Não, mas assim, eu falei, quem sabe? Tem algumas pessoas que eu conheço. Não, às vezes eu pensei, vou tirar um ano sabático e volto, ou vou tentar alguma coisa por aqui por fora. Não, né? não era muito... eu pensei assim, vou tirar 1 ano. Eles estão muito pequenos, eu quero viver isso com eles, eu quero ficar em casa. Então tinha essa cuidar da minha tranquilidade em algum casa. lugar também? Tinha. De um aninho? Mais ou menos, porque em mim...
eu tentava controlar isso, porque eu sempre fui muito apaixonada. Então, eu falei, calma, é uma fase, é um período. Eu vou ficar aqui, vou cuidar da minha casa, eu vou ter convivência com os meus filhos de uma forma, vou criar um vínculo com a minha família, com o meu marido, com os meus filhos de uma forma diferente, que sem interferência nenhuma. A gente se uniu muito. Mas eu acho que tem uma coisa do tempo também que a gente está aqui no Brasil, a gente está na nossa vida, a gente fala, em um ano, o que é um ano, né? Nada acontece em um ano. E aí você chega num lugar totalmente novo, num momento de maternidade em que cada dia dura uma eternidade. Exatamente. E você precisa desse suporte para que os dias sejam mais agradáveis, mais rápidos, mais fáceis. Então, assim, um ano que você na sua cabeça pensou, ai, gente, rapidinho passa. Daqui a pouco eu tô de volta, né? Daqui a 6 meses já começa a reativar meus contatos. E eu acho que tem a coisa de que a gente se engana muito quando a gente vai morar fora, com essa sensação de que a gente vai voltar. É tipo quando você termina com o cara, fala, não, é só um tempo. Daqui esse tempo já dura, né, 20 anos, já arrumou mais 3 namorados. E a mesma coisa, tem a sensação de que ninguém sai do seu país falando assim, vou sair para sempre, nunca mais quero voltar. Você se convence de que é um experimento. E até certo ponto porque aquela ponte que te levou para outro lugar, ela tá lá. A questão é se a gente quer atravessar ela depois ou não, porque na nossa cabeça também a gente não está preparado para tudo que a gente vai descobrir nesse período, né? Como a nossa cabeça vai se abrir, a gente vai virar outra pessoa, a gente vai ter outros hábitos. E aí eu acho que tem uma coisa muito louca que você deve experimentar também, Sabrina, que é uma quase inadequação quando você volta para cá de férias. Você fala, cara, é a minha casa, mas eu já sou diferente, eu já não tenho alguns desses hábitos aqui, das pessoas que estão aqui, aí você volta, fica na casa da tua mãe, teu pai, e você já não se vê mais naquele lugar. Então você fica meio que num limbo, assim, eu sou muito brasileira, mas... Eu sou muito brasileira lá, mas aqui você é muito brasileira. Eu sou brasileira demais pra morar lá e gringa demais pra morar aqui. Eu morei 4 anos fora e eu reconheço muito esse lugar. Óbvio que não tinha filhos na história, mas falando de mim, da cultura e da identidade. E eu tratei muito isso em terapia, porque eu já fui uma pessoa que saí de casa dos meus pais muito nova, com 15 anos. Então, a casa dos meus pais já não era mais o meu lar, minha casa, esse lugar de pertencimento, que eu acho que todo ser humano precisa de uma sensação de pertencimento. Isso é o que eu mais sofri, assim. Então, a casa dos meus pais não era, aí eu ia lá pra fora, não, vou voltar pra minha casa fora. Eu chegava lá, eu não sentia sensação de pertencimento, não, minha casa no Rio. Chegava no Rio, menos ainda, porque é uma casa que eu comprei, nunca nem morei. Ainda, eu lembro direitinho de você, ela ficava, preciso voltar, preciso voltar, preciso voltar. Aí ela já vinha o áudio dela do aeroporto, nesse aeroporto que eu acabei de chegar, esse Brasil... Aí eu falava, não era o Rio. Aí eu falava, cara, posso falar, eu acho que é o colo de mãe. Vou lá pra casa da minha mãe, chegava lá, Deus que me livre, me tira daqui. Então, assim, era uma falta de pertencimento muito ruim. Caraca, eu demorei muito tempo pra entender. E isso me sufocava, assim, me dava uma angústia muito grande de falta de raízes de pertencimento. Então, reconheço muito isso. Mas que eu imagino que também é um pouco isso do que a Sabrina trouxe, de tudo tá dentro, né? Da gente precisar se automotivar e da gente... Não, com certeza. E o pertencimento vir de outros lugares muito além, né? Não, com certeza. Do Senado, do lugar que... Mas é isso, existe uma coisa física, né? Existe uma coisa geográfica, e aí que aí você dentro tem de você se organizar, né? Agora, uma coisa, eu não sei, o seu marido viaja muito também, não? Não, ele... assim, a gente se mudou antes da gente ter filho, a gente morou nos Estados Unidos antes. A gente também queria muito uma experiência fora, era... Ai, vamos passar um tempo fora. E aí ele conseguiu esse trabalho nos Estados Unidos, a gente morou na Califórnia 2 anos, mas eu tinha um visto de esposa. E isso me incomodava muito. Eu comecei assim. Me incomodava muito. E eu falava, isso aqui tem prazo de validade. E eu ia muito para o Brasil a trabalho, porque eu fiquei fazendo consultoria para algumas marcas aqui. E aí esse foi um outro ponto que me fez repensar a nossa situação lá, porque eu falei, cara, eu não estou morando aqui. Se eu estou toda hora tendo que ir para lá, se o meu ciclo de amizades, o meu network está todo ainda no Brasil, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu tentei, arrumar um emprego lá
E comecei a olhar ao meu redor e ver muitas mulheres que estavam lá há 10 anos, há 15 anos. Nessa situação. Nessa situação. E aquilo me deu um pânico. Eu falei, cara, é muito rápido que passa. A gente fala, em 1 ano vira 2, 2 anos vira 3, aí daí você tem filho, e aí o filho você não vai mudar quando o filho tá muito pequeno, e aí entra na escola. Eu acho importante a gente falar com essas mulheres expatriadas, porque muitas abandonam os seus sonhos. E se abandonam do que gostam, dos pequenos prazeres, do que seja lá o que for. Isso que eu senti. Eu fiz uma premiere, eu também cheguei como... meu marido como meu sponsor, como housewife, dona de casa, que eu sou com muito orgulho e com muita felicidade. Isso não me incomodava, mas é claro que quando eu comecei a fazer movimento, e agora eu consegui o Golden Visa, que é de 10 anos, e como criativa, eu fui convidada pelo governo a ocupar esse lugar e descobrir, por causa da maternidade, por causa dessas mulheres que eu via que também me dava desespero, eu falei, mas você tá feliz? Lá no fundo, você é feliz? Isso assim, japonesas. Aí eu comecei a melhorar o inglês e comecei a me virar. Não é bom, mas eu me comunico. Americanas, chinesas, indianas, todas as mulheres. A gente lotou, Mar de Mães, um cinema de 480 lugares. Eu comecei com um de 60 lugares. Depois eu passei por um de 120, 150, acho. Depois foram tantas inscritas, mulheres de todas as comunidades. Lá, de todas as nacionalidades. Reunidas em prantos. Depois a gente faz sempre um debate. Eu convidei uma grande amiga emirate, mãe solo, super empoderada. Eu nunca imaginei conhecer uma emirate que nem ela. Né? Tem essa questão da mulher, mas... As emirates, algumas emirates que eu conheço são super para frente, são, assim, tem várias diferenças, mas elas ocupam um lugar muito importante, muito bonito, que eu não imaginava. Mas é isso, tem tantas mulheres expatriadas que se esquecem, se abandonam, e que vai vivendo, de repente passou, e aí isso prejudica dentro de casa, isso prejudica... Por isso que eu perguntei se o marido... muitas vezes que você se sente também... meio aprisionada naquela situação, né? Eu conheço muita gente que se mudou. Acho que a experiência de mudar de país, ela ou une muito ou separa. Porque você realmente só pode contar um com o outro. E eu conheço muitas situações em que mulheres chegaram nesses lugares novos, muitas vezes são levadas pelo trabalho do marido, porque nessa sociedade que a gente vive, né, os homens, né, têm cargos às vezes maiores que possibilitam esse trânsito, e elas vão nessas situações, às vezes sem falar inglês, às vezes sem ter uma rede de apoio, com filhos, e quando elas se veem, elas estão aprisionadas num casamento que não está feliz, elas esqueceram, né, de cuidar delas, às vezes esqueceram, às vezes elas não puderam mesmo, né? E não tem pra onde sair, porque você não tem mais a tua renda, você não tem mais a tua carreira. E se tem filho, provavelmente tá sozinha ali, tendo que ser mãe e você fala, cara, eu vou voltar. Tudo que não tem. Exato. Nem pra si própria. Vou voltar pro meu país. Puxei, perguntei, né, se o seu marido também viajava ou não, e eu me coloquei no seu lugar, porque até já falei disso no meu Instagram em outros momentos, mas eu tive uma crise bizarra no meu casamento, e olha que eu estou na minha cidade, com uma rede de apoio com as 2 avós, tenho babá, tarará, meus amigos todos perto de mim, um trabalho que eu amo, eu trabalho pra caramba, e quando eu vi, porque é isso, o marido, ele põe a mochilinha e ele vai pro trabalho, pro futebol, pra academia. Muito comum da mulher estar no 3º dia de parida e o cara, ele só vai. A gente falava muito sobre isso na primeira temporada que pegava mais a gente, né? Faz tempo que a gente não fala disso. Mas eles vão e a gente tá lá. E aí eu me lembro de um outro projeto meu ter nascido do meu casamento acabando. E a minha terapeuta olhar pra mim e falar assim, tá te doendo, você tá ficando com raiva de ver o seu marido indo realizar sonhos todos os dias e você tá em casa, né, maternando e vivendo o seu trabalho que já tem uma constante, não tinha grandes picos de desafio, de conquista, era um negócio que andava normal. O festivalzinho nasceu dessa crise minha e meu casamento quase acabou, porque eu fiquei em raiva.
sessões e sessões de terapia com ódio dele, sabe assim? E aí eu fico me imaginando nesse mesmo... E assim, aí ali na hora, graças a Deus, eu tinha o privilégio de ter uma terapeuta e de ter um contexto que me permitia criar um negócio novo, uma rede de apoio que me permitia ir além. Então, se eu vivesse essa mesma situação lá fora... É nesse lugar, eu imagino que deve despertar, e é isso, assim, ou unir muito ou separar muito. Mas mesmo que o cara seja ali muito parceiro, a disparidade, que numa realidade normal já é absurda, lá, cadê a rede de apoio, cadê a sua família, cadê a sua mãe pra você chorar no colo, cadê alguém pra olhar a sua criança, ou um produtor de elenco pra você mandar uma mensagem e quem sabe pegar alguma coisa amanhã. Pra mim foi o contrário, ele começou a viajar, a brilhar, ele chegou já brilhando na região. Porque ele é brilhante. Então, ele brilhando. E aí, depois de 6 meses, Daniel Ortiz me liga, vem fazer minha novela? E eu tive que falar não. Por quê? 6 meses. Como que eu ia, não ia ser coerente da minha parte? Fazer uma novela inteira de 9 meses. E eu falei, vou, claro! A primeira reação, não, claro, dou um jeito, dou não sei o quê, nada das crianças. Aí respirei, liguei pra minha terapeuta. Aí o Ramon chegou, olha, a gente vai dar um jeito, a gente não sei o que lá. Ele olhou pra mim e falou assim, eu vou pedir demissão, a gente volta. Tudo bem, eu entendo, eu entendo o seu lado, mas a gente volta. Ai, que porque eu não vou ficar sem vocês. Eu vou sofrer, porque eu só trabalho. Aí eu falei, não, mas eu não quero que você... Que difícil. Não ia dar. Aí eu falei, não. Aí minha terapeuta, Sabrina, não é coerente da sua parte. Você topou. Você não pode fazer isso agora. Você pode até fazer, mas agora não. Ele falou, e até porque você vai querer fazer a cada 2 anos, Daniel, Fred, eles sempre me chamam. A cada 2 anos você vai querer fazer uma novela e aí vai querer voltar, e aí como vai ser? Aí foi uma crise. Porque aí já não era mais 1 ano o pacto. Aí vocês já estavam lá, porque o pacto inicial era 1 ano. Era 1 ano. Só que, então, aí não era... Mas ele já estava com a cabeça de um pouco mais, ele já começou a falar, porque de repente você gosta, e ele fazia, não sabia o que fazer. Compra o que você quer, faz o que você quer. E foi muito legal, porque a empresa dele é irlandesa, super jovem, descolada. Quando ele recebeu a proposta para ir, aí ele fechou a proposta. Aí ele falou assim, agora chama sua mulher. Eu vou te dar 30% a mais, você dá na mão dela, para ela investir no que ela quiser, para ela gastar no que ela quiser. 45 anos, um big boss maravilhoso, uma mentalidade, tipo assim, essa parte dela, porque ela tá abrindo mão, porque ela vai precisar, e eu usei isso aí pra fechar o cinema. As expatriadas da plateia talvez estejam assim, tipo, gente, qual que é essa empresa aí pra gente mandar lá em casa? Que amanhã vai estar recebendo alguém recebeu 30% do salário do marido na mão? Ninguém. Gente, que incrível. E aí eu comecei a investir, tô investindo em mim agora. Acabei de abrir minha produtora, tô fazendo alguns eventos, entendi. Aí foi buscar, assim, aí falei não pra novela, né? Aí fiquei arrasada. Aí depois de 2 semanas eu falei, tá bom, então eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Eu fiz 2 coisas em paralelo. Eu falei, Daniel, você consegue escrever, você é ótimo. Escreve super bem pra mim, você não consegue uma participação bacana? Eu vou voltar de férias. Eu fico 2 meses. Ele, quanto tempo você consegue ficar? Eu falei, até uns 4, uns 3, 9 não dá, mas de repente eu negocio aqui. Ele, tá bom, vou pensar. Aí ele topou. Ele me escreveu, falou, não, vou fazer. Eu falei, tá bom. E como que vai ser um pouco dessa personagem? Falei, ela vai chegar de fora também, tá bom. Aí, paralelo, encontrei uma brasileira que trabalha no governo, no Departamento de Economia e Turismo. Eu falei, como é que eu posso? Você me ajuda, você é brasileira também, você me ajuda a me colocar tudo. A Cibele, hoje ela é muito, muito amiga, mas no começo ela é super, ela é executivona. E aí ela olhou e falou assim, cara, não sei o que você pode fazer. E eu saí de lá chorando, eu falei, cara, não vou conseguir fazer nada aqui. Mas eu falei, deixa eu escutar um pouco, o que vocês querem aqui? Ela, o que você faz? Promovo, não sei o quê, tá bom. Aí o Daniel falou, ela vem de fora. Aí eu falei, Daniel, ela não pode vir de Dubai, você não pode falar de Dubai? Porque eu precisava ganhar essa brasileira, precisava que as pessoas me vissem lá, fazendo algum movimento
em prol da região. Gente, mas olha isso. Gente, muito... Esse cross que você fez. Mas Porque eu colocava as crianças para dormir 7h30, 8 horas e ficava andando naquele deserto, sozinha, com aquela solitude. Falei, Deus, você me trouxe para deserto, longe de todo mundo, para me deixar sozinha, para eu criar alguma coisa. Me ajuda, me potencializa. Porque eu tô aqui, tô cuidando da minha casa. Viva, eu tenho os meus desejos, eu não quero, eu preciso me realizar, senão vai acabar meu casamento, vai acabar, vai ser um caos. Eu preciso ocupar o meu lugar. Me ajuda a ocupar esse lugar. Então eu ficava rodando, tinha um caderninho, escrevia. E aí eu falei pro Daniel, ele falou assim, tá bom, pode ser. Aí daqui a pouco, depois de uns 10 dias, eu falei assim, não posso gravar uma cena aqui, eu contrato a equipe. Faz remoto, ele, não inventa. Isso aí é um impossível. Não contente, eu liguei pro Fred. Falei, então, Fred, eu tive uma ideia, vai dar um colorido pra novela. Sei que ele falou, vamos nessa. Aí eu falei, tá bom. Aí contratei aqui, fizeram remoto. E aí falei, Cibele, olha só, vê se você acha legal. Tá promovendo Dubai, né? O Burj Khalifa, o Museu do Futuro. São lugares... Ela foi genial, muito legal. Ela foi pro Brasil, enquanto estava gravando a novela, a gente se encontrou. Aí começou a produção do meu primeiro filme. Com algumas pessoas da Globo, não sei o que, né? Porque é o primeiro produto que eu espero gravar o ano que vem. Mas aí comecei a fomentar. E falei, e se a gente fizer uma viagem dos atores da novela para divulgar o destino? A Sabrina Petralha abre as portas da casa dela em Dubai, dos Emirados. Vamos fazer uma parceria? Ela falou, vamos. E aí comecei. Aí, por que não? Aí a Thaís falou, vou para Dubai. Falou, vamos levar Mar de Mães. Vou usar o dinheiro. Não tem patrocínio nenhum, tive que pagar, é caro. Vou usar um caixazinho para um cinema de 60, depois 120, depois 480. Mas aí eu vi e falei assim, acho que eu posso fazer um movimento. Aí o embaixador foi falar no evento. Ai, que demais. Aí ele falou, Sabrina, você está promovendo cultura aqui. Aí comecei. E aí eu comecei a ficar feliz. Voltei pro Brasil, fiz a novela, me senti viva de novo. Fiquei sozinha um pouco, eles vieram, né? Aí levei meu pai para ficar os primeiros dias que eu tive que vir antes. E eu comecei a me movimentar, mas assim, foi também, né, eu acredito muito... Quanto tempo já? 2 anos e meio. E qual a previsão? Sem previsão, agora vocês estão morando lá Agora mesmo. eu moro lá. E é um lugar muito internacional, né, porque na escola do meu filho tem 18 alunos, 15 nacionalidades. Uau! Então uma riqueza, ninguém tá em casa, e todo mundo tá em casa. Por isso, lá eu me sinto em casa, eu amo morar lá. Minha rotina é muito boa. Outro, acho que ponto muito, enfim, forte é a questão da cultura, né? A gente estava falando antes do quanto vocês foram morar fora, mas os seus parceiros também são brasileiros. Então, essa cultura, o português em casa, passar a língua para o filho, né? Enfim, essa coisa acaba ficando um pouco mais fácil também, que é o que vocês mesmos estavam comentando. O que vocês sentem mais falta da cultura, assim, para essa criação dos filhos de vocês? Assim, sente de alguma coisa? Aquela, não sente de nada, não. Que para vocês realmente falta, assim? Que vocês tentam passar diariamente? Calor humano. São as pessoas. Toque, né? Calor, assim, eu moro em Londres, né, também, um lugar super internacional, mas é habitado majoritariamente por ingleses, né? E a gente, nossa, eu sou filha de uma escocesa, o meu avô era inglês, eu tenho uma familiaridade ali com a cultura. Mas eu cresci no Brasil, eu nasci na Bahia, né? Então, assim, não tem povo mais caloroso. E já aconteceu na revisão da minha filha da escola, a professora falar, mas ela abraça muito, né? E aquilo me cortar o coração de uma forma, gente, vocês não têm noção, eu queria dar na cara dela. Porque ela falou como uma coisa negativa, porque eles têm uma questão muito grande com o personal space. Então, assim, é o meu espaço, pessoal, você não pode adentrar o meu espaço sem pedir permissão, né, Você tem que falar, posso te dar um abraço? Inclusive, nos Estados Unidos, uma amiga minha que tá morando lá, falando assim, cara, sua criança cai na rua, ninguém vai ajudar ela a levantar, porque não pode tocar. Você... Tipo, a pessoa faz assim, a não ser que você seja mãe. Tá bem aí? Tá tudo bem? Cadê a sua mãe aí? E isso eu sinto muita falta, assim, a coisa do calor humano de as pessoas cumprimentarem na rua, sabe? De você estar andando e ter sorrisos, sabe? De gente que sorri ao ver criança.
que pergunta o nome. A gente chegou, cara, de Londres na segunda-feira. Ontem já fui tomar café da manhã com as crianças na padaria. E a senhorinha do lado tava ali puxando um papo e conversando. E isso não existe. Assim, isso faz muita falta, você sentir que você está num lugar em que toda a comunidade ama a criança, sabe? Que todo mundo curte, que eles vão ser acolhidos, bem recebidos, vai ter afeto. E mesmo no ambiente da escola eu vejo isso, assim, que tem esse distanciamento. E é uma coisa que a gente tenta manter muito vivo para eles, assim. Vocês fazem esse exercício em casa, tipo, é uma coisa que vocês pensam diariamente nesse calor? A gente fala, a gente é abraçudo. A gente gosta de abraçar. Eu vou falar da minha experiência na Inglaterra. A gente tem muitos amigos brasileiros que tiveram filhos lá. E eu vejo que os homens são muito obrigados a sair dessa posição de eu sou só o provedor, eu sou o cara que chega para dar boa noite. E eles têm que ser pais de verdade. Sim, assim, tem muito disso, assim. E a própria cultura, eles olham para o lado e os ingleses estão fazendo isso também. Mas eu acho que é uma sociedade que alimenta isso, porque eu vejo o meu esquema de trabalho antes aqui no Brasil, eu trabalhava em agência de publicidade, eu saía às 8 horas da noite, né? A criança está na escola meio período, então você tem metade do dia que se vira, sei lá o que vai fazer com a criança. E lá você tem um esquema que respeita o fato de que, né, vão ter pais que vão trabalhar, né, tem que ter todo mundo tem que dar um pouquinho de si, sabe? Então, a minha filha... Muito legal isso. Eu acho incrível, a assim. cultura. Não, e organizar a sua vida para que você possa... eu acho que essa parte da cultura deles me interessa muito, queria muito. Não, e assim, você fala, cara, me ligaram da escola, minha filha tá com febre. Ninguém te pergunta, sabe? Ninguém questiona. Não, mas os caras também falam? Eu preciso sair. Faz. E tem muito dia... Tem os dias que você vê que só tem homem no parquinho, porque é o dia da mãe. O dia da mãe dela, assim, sábado de manhã... Você chega no parquinho sábado de manhã, batata, só tem homem. Porque é o dia da mãe fazer o rolezinho dela, entendeu? Então, tem essa divisão, assim, de... a escola em tempo integral, minha filha fica na escola, acaba às 4, ela tem os clubinhos da escola até 5h30, uma escola pública, e a gente, né, se organiza. Então, você para de trabalhar às 4h30 para buscar eles. Se precisar fazer mais alguma coisa, você faz depois das 8 da noite, depois que eles foram dormir. E assim, eu sempre falo, a gente recebe visita lá em casa, os nossos pais vão para lá, e eu falo, todo mundo vai embora com pena da gente. Porque é cansativo, é exaustivo, a gente tem muito pouco tempo pra gente, como pessoas, como casal. Mas a gente tem uma relação com os nossos filhos que eu acho uma dádiva, assim. É muito incrível a intimidade que a gente tem com eles. Não dizendo que não dá para construir isso com apoio. Eu acho que deve ter um meio do caminho aí em que você tem um pouco mais de apoio e ainda assim você, né, comparece muito como pai. Mas eu tendo a encarar como uma dádiva mesmo, um presente, porque... A gente consegue fazer a nossa vida de um jeito que a gente tem tempo com eles de manhã, eles vão para a escola, a gente tem tempo com eles no final do dia. A gente praticamente não sabe o que é viajar sem eles. E nessas horas a gente observa, a gente tem a possibilidade de observar muito eles, assim, ver eles descobrindo as coisas, ver eles se conectando um com o outro. E eu tive uma experiência que eu fiquei... sei lá, quase 8 meses sem ajuda no começo desse ano, tipo, do final do ano passado para agora. E a minha filha, foi uma fase que ela ficou muito mais tranquila do que o resto da vida toda, que eu sempre tenho ajuda, agora já tô com a ajuda de volta. É porque realmente a minha rotina, ela não é feita, não sou capaz, ela sai 11h40 da escola de trabalhar, impossível. E aí eu ficava, cara, era a tranquilidade de uma criança que sabia que a mãe dela estava ali o tempo todo, que é o que eles desejam, disponível. E não que isso seja o ideal, não estou pintando nenhum cenário como o ideal, acho que cada um faz aí a sua matemática, mas ali eu falei, caramba, não tinha, porque era eu que ia fazer, né? Hoje as grandes crises, porque eu trabalho muito de casa, querer que eu faça as coisas e eu tá ali, mas sem poder atender, mas não tô, é horrível isso.
Então é muito louco, porque quando você começa a fazer repetidamente, durante muito tempo eu ia botar ela dormir, ela não queria dormir, ela queria conversar e ficava 1 hora pra... Quando você começa a fazer aquilo na rotina e você não tem outra opção, porque é só você que tá ali, aquilo vai entrando num contexto e vai entrando numa coisa. Eu tinha muita dificuldade de dormir com ela quando eu assumi a cama compartilhada. Na terceira noite, a gente tava as duas, porque não tinha outra opção, né? Então, acho que quanto mais você faz, mais fácil vai ficando de você fazer. E é engraçado, porque essa coisa de você estar muito perto deles, assim, tira muito também a tua culpa materna, né? A gente, né, tem filho, você tá se sentindo culpada por tudo. Mas eu acho que eu entrego tanto do meu dia para ela e a gente, né, nós dois, assim, a gente, para os dois, a gente tá tão perto, a gente leva todo dia para a escola, busca todo dia na escola, a gente se doa muito, assim, porque, não porque a gente é, nossa, os melhores pais, mas porque é a dinâmica da nossa vida, que eu me sinto muito pouco culpada quando eu viro as costas e vou fazer isso aqui, sabe? Aconteceu isso comigo. Mas eu ficava irritada. Por quê? Eu ficava irritada, porque eu queria um pouco pra mim. Sim. Um tempo pra mim. Mas é o oposto, exato. Você não fica culpado porque você você tá sem a criança, você fica culpado porque você tá sem o seu trabalho, sem... Né? Porque, eu comecei a não render tanto com eles. Porque era só eu. Ele viajava, não tinha meu pai ali do lado, não sei o quê, nananã. Eu comecei a ser uma mãe... Era por falta de opção, eu tinha que fazer um exercício. Isso muda muito, tinha escolha, gente. muda Isso muito. muda muito. Quando você consegue, dentro da sua dinâmica, colocar... Pra ela também não é opcional, né? Tipo, dentro não é da opcional. realidade dela. Você tem que achar um canal, mas eu ficava tão exausta. Tudo bem que o seu marido, a sua cultura de lá, talvez, te permita ter essa leveza, mesmo nesse caos que é. Porque o seu marido, mas no meu caso, com a realidade que eu tinha, eu não tinha nem o meu marido para dividir comigo. Sim. Não, muda muito. Então eu comecei a ficar chata. Você fica aí eu comecei a rabujar, né? Aí o Ramon chegava, eu dava patada nele. Eu falei, cara, aí eu comecei a fazer um exercício comigo, mas é cansativo, porque, não, aquilo precisa dar certo, eu tô ali pra dar certo, eu tô ali conversando, mas assim, tinha uma coisa que vinha mais forte que eu queria... Mas eu senti muito isso durante a minha licença. Eu acho que é muito essa coisa de a gente ficar 100% do tempo com as crianças. Eu tive 1 ano de licença, né? Porque lá... Essa é a regra, outra né? coisa que a gente... É um ano, assim, é um ano que você pode se dar ao luxo. Pai lá? O pai também? Tem 1 mês. Não, o pai tem 2 semanas. Bem igualitário, bem igualitário. Você pode tirar até 1 ano, mas a remuneração, ela varia. Então, assim, eu recebi durante, né, na minha primeira gravidez 3 meses e na segunda 6 meses, porque depende do tempo de empresa que você tem, de qual o seu contrato e tal. Então, no final das contas, é um luxo você poder tirar 1 ano, porque quer dizer que você tem um dinheiro guardado para te permitir ficar sem receber o seu salário durante aqueles meses todos que você escolheu, né, ficar ali maternando. E foi incrível, é um super privilégio e tal, mas dava 6h05. E se o meu marido me ligasse pra falar, oi, vou passar na tem um happy hour aqui, de um fulano que tá indo embora, eu vou tomar uma cerveja, eu começava a gritar. Porque eu tava esperando há 12 horas pra tomar um banho. Claro. E óbvio que, né, o homem nessa época não entende ainda. Nada. Mas como você não tomou um banho? Assim, não dormiu? Né? A criança não dormiu? Não. E aí, enfim, fiquei esse ano de licença. E tinha muito essa discussão, bota em creche, não bota em creche. Eu falei, olha só, eu preciso botar em creche. Eu preciso voltar a trabalhar. E eu preciso voltar a ter uma vida pra mim também. Eu preciso ter o meu momento, preciso voltar a fazer exercício, preciso começar a pensar em mim de novo. Então, assim, pra mim não era uma opção. Vai pra creche, vai ficar o dia inteiro na creche. E eu, né, enfim, não sei, acho que agora a gente é exposto na internet a opinião pró e contra tudo, né? Então vai ter a especialista que vai falar, não, creche, pior coisa que tem, a criança não pode, tem que ficar perto da mãe. Pois a mãe não podia ficar perto da criança mais do que ela já estava ficando. Então eu falei, vou botar, e eu acho que vai ser legal para ela, porque ela vai ter contato com outras crianças. Porque o meu marido falou, tão legal, né? Olha a mãe educando em casa. Eu falei, não é pra mim. Eu não tenho condição. Tem um monte. Eu conheço várias amigas que maluco. educam.
Eu acho o máximo. Eu não acho, não. Acho zero máximo. Também acho não, em todos os sentidos. Eu também acho ruim. As pessoas já não sabem se relacionar por causa disso aqui, desse celular. As pessoas já não têm olho no olho, já não se relacionam. Vai fazer um homeschool... Gente... Não, e outra coisa, assim, você entende que aquela professora da escola que você escolhe pro seu filho, ela tem uma formação maravilhosa, ela se preparou pra fazer. O que eu sei? Que eu sei. Mas aí você também se prepara. Tem um curso com uma apostila, aí você vai seguindo. Esquece aquela... Esquece. Eu tinha cultura, que daí a gente falou, e a Sara não respondeu a sua pergunta da cultura. Qual que era? O que você sente mais falta da cultura? Eu acho que são as pessoas. Também. As pessoas. Eu não tenho muitos amigos brasileiros, mas eu tenho alguns maravilhosos. E eu conheci a Magali, que ela desenvolveu... De lá, se diz, né? Ela é uma brasileira que está há 18 anos, eu acho, lá. E ela é professora e ela desenvolveu a Hora do Conto, que é um grupo de brasileiros com crianças que ela trabalha o pertencimento. De onde você veio, a sua cultura, a língua portuguesa. Eu tenho amigas que são brasileiras, o pai e a mãe, e a filha não fala direito, vou com aquele em português. Tipo um grupinho da aula de música, só que é o grupinho da aula da cultura brasileira. De português e cultura brasileira. Só que como é longe, eu criei um na minha casa. Porque tudo volta para minha casa. Eu não gosto de sair de casa. Eu criei um... Tá aí o homeschooling. É por isso que eu queria fazer Não. Mas eu fiz um grupinho na minha casa e é muito interessante. Porque aí os meus filhos falam muito bem o português. E tem outras crianças brasileiras lá? Tem. Eu fiz um grupinho de 8. Toda segunda-feira, 8 crianças à tarde. Brasileiras estão com... E aí eu faço um cafezinho para as mães. E aí também, quando eu quero fazer aula de inglês, a escola é britânica, eu chamo as mães. E fica ali falando... E fica a minha melhor aula de inglês. Aí eu organizo playdate. Eu adoro confusão em casa, adoro festa, adoro coisa em casa. Mas eu acho que são as pessoas, tem o meu pai, a convivência com o meu pai, mas eu mando muito ele pra lá. Minha mãe, ela é mais, com a saúde mais frágil, então ela não tá muito presente. Mas minha sogra, que é uma pessoa maravilhosa, que adora estar com as crianças, essa convivência. Então, assim, as pessoas é duro. Eu lembrei o que eu ia falar, enfim, voltando um pouco do que a gente tava falando, mas só pra contextualizar. Eu falei ontem com uma amiga, essa coisa da diferença da vida da mãe e do pai, né? Ela começou a fazer, ela falando, nossa, eu senti uma raiva ontem do meu marido, tipo, tava com ódio dele, mas coitado, ele não tem culpa, mas eu senti ódio. Porque, olha isso, eu falei, agora você já tá entrando no mundo maternal, ela tá começando a fazer as injeções de hormônio pra fazer uma FIV. Ela tá fazendo a FIV porque ele tem um problema do não sei o que, nananana. E ela já começou a falar, por que eu que tenho que ficar tomando esses hormônios? Por que eu que tenho que fazer essa coisa? Eu que tenho que pagar também essa merda? Tipo assim, porque eu que tenho dinheiro? Enquanto ele tá lá, não tá sentindo nada, fazendo nada, esse problema é dele. Eu falei, amor, então... Deixa eu te contar, você já começou a entender o que é maternidade. Filho, porque vai piorar. Não, falei muito isso pra ela. Eu falei, pensa, repensa. Congela os óvulos, congela o embrião. Vamos pensar um pouquinho mais. Porque, cara, isso é só o começo dessa disparidade que é a maternidade e a paternidade, né? Muito louco. Eu lembrei disso enquanto a gente estava falando dessa grande diferença. Mas é engraçado você falar de FIV, porque... essa experiência de ter o filho também fora é um choque pra gente também. Eu engravidei lá. E eu cheguei lá e já tinha esse plano de ter filhos, eu fui já com meu marido, né? A gente se mudou pra lá juntos. E quando a gente, né, resolveu que a gente ia começar a tentar, tentamos, aí não rolou, aí tentamos de novo, rolou. O meu imaginário de gestação foi construído a partir da experiência, né, das pessoas que eu conheci aqui. Humanizadíssimo. Né? Muita gente que teve seus filhos, né, com os privilégios que, né, tinham de ter filho na rede privada. E eu cheguei lá e, assim, ninguém tem filho na rede privada lá. Os médicos são os mesmos da privada e da pública. E né, um sistema super bem reconhecido e tal. Aí você chega no médico, oi, tô grávida. Ah, tá bom. Você quer continuar com a sua gravidez? Quero, porque lá também o aborto é legal, até acho que 22 semanas. E aí ele fala, então tá, então daqui a 3 meses você volta, tá? Pra gente fazer o primeiro ultrassom. Eu falei, mas você não vai me pedir um exame de sangue? Pânico.
Ele falou, não, você fez o exame, né, de farmácia. Falei, fiz, mas não faz um de sangue? Não. Falou que tá grávida, tá grávida. Daqui a 3 meses você volta, a gente coloca no sistema. Tipo, não vai aí ele ainda falou assim, não, porque tem muitas vezes que não vai adiante, entendeu? Então, mantém a sua vida do mesmo jeito, para de, né, não vai beber, não vai... Mas daqui a 3 meses a gente conversa. E isso é o estalar, sabe, da sua consciência pra... Esse bagulho aqui é diferente, entendeu? E aí foi isso, eu tive 2 ultrassons a minha gravidez inteira. Eu não falei com nenhum pediatra, minha gravidez inteira. Nenhum obstetra, a minha gravidez inteira. Você fala com a midwife, que é uma enfermeira parteira, né, especializada em gestação. E no dia do parto, você vai para o hospital e é quem tá lá. E assim, você aprende a entender que isso é muito legal, porque é para todo mundo, porque todo mundo está recebendo o mesmo tratamento, sabe? Porque eles estão... se você tem alguma complicação, você imediatamente é levada para um outro caminho ali que você vai ver um especialista fetal, você vai ver um obstetra, você vai... Então, mas você tem que aprender, né? É um sistema que não estava ali, né? Não te ensinaram ao longo da sua vida. Então, acho que ter essa experiência de também gestar fora e parir fora já te dá aquela... né, aquele despertar, assim, é um choque de realidade. E aí você tem que aprender a navegar tudo. É um sistema de educação diferente. Como que aplica para a escola? Ai, mas é a escola que escolhe se você vai entrar, porque é uma escola pública. Aí os testes. Ai, como é que faz para entrar na próxima escola? Aí tem que fazer Você não sabe nada, você fica meio... né, ignorante de como navegar a sociedade, assim, como mãe e pai, sabe? E é um exercício que te obriga a conectar muito com outras mães. Então, acho que é essa experiência que você tem também, Sabrina, né? Cara, você vai construindo essas relações, assim, muito porque, né, vai ter sempre a mãe que tá lá há mais tempo, que já passou por isso, e assim você vai formando novos laços, assim. E isso é muito rico também. E muito forte. Educação. Qual o maior desafio de educar, né, em culturas diferentes, em situações diferentes, que vocês recordam, assim? Porque educar já é um grande desafio, mas assim, eu imagino, não sei, tô chutando aqui da minha cabeça e como você disse, não é nada disso que a gente pensa, mas sei lá, eu já tenho, assim, não tenho ideia de que caminho, mas estou tentando e tentando aprender sobre educar o menino, porque, né, numa sociedade machista que a gente vive. Então, eu fico imaginando, né, você com menino, meninas, num país que a gente, sim, tem uma ideia muito complexa sobre esse feminino mulher, e masculino, né? Dessa, né? Enfim, Londres já é uma outra cultura totalmente diferente, né? Minha visão super liberal, e você fala, meu Deus, como é que eu vou... Enfim, qual o maior desafio, assim, para vocês na educação fora? Como é todo mundo muito diferente, as roupas são diferentes. Né, a roupa do indiano, a roupa do Emirate. Minha mãe falou, o Gael andava assim, mamãe, que engraçado, tá de fantasia. Eu falei, não fala isso. Né? Então, assim, esse contato com o diferente é muito... Já começa com uma empatia muito grande. Com certeza. Então, isso aí é uma riqueza que é... Pra vida, né? Então, que naturalmente, no dia a dia, a gente vai construindo, tecendo e a diferença de... Tudo bem, as famílias, a composição das famílias são mais, né, homem e mulher, por conta... Mas eu tenho amigos gays casados nos Emirados. Mas não é uma coisa... E tenho mulheres... Assim, por onde eu passo, as pessoas que eu conheço, que eu convivo, nos Emirados... Tem de tudo, mas não é tão, enfim. Eu acho que o respeito e a empatia, acho que é o ponto forte e não é... Acho que é difícil, porque algumas coisas você não consegue muito explicar. Claro. E aí tem algumas regiões que são mais bélicas. Por exemplo, outro dia a mãe mandou um vídeo com eles brincando de arma. Eu não coloco arma dentro de casa. Eu falei, não. Mas aí eu, com a mãe, né? Aí o Gael falou, eu quero comprar uma arma. Eu falei, então... entendi que foi legal a brincadeira, e tudo bem, mas a arma não pode machucar. Aí tem que criar uma história, tem que
enfim. E como potencializar, as minhas amigas Emirates são muito poderosas, assim, conversam muito com a Maia. Eu acho que a Maia tá indo por um caminho legal, mas é difícil, é diferente. Tô me achando. Descobrindo, né? Tô descobrindo. Eu acho que pra mim, eu sempre fico muito preocupada com essa sensação de pertencimento deles, assim, de eles, né, construírem dentro da coxa de retalhos, assim, cultural que eles são, porque como eu cresci também com uma mãe muito, né, deslocada do lugar dela, né, porque ela era uma escocesa, né, super branca, com aquele sotaque forte, em Salvador, nos anos 80, ela tinha muita dificuldade de se conectar, né, com aquele calor humano, com aquela, né, malemolência, com o jeito, né, brasileiro e baiano. E ela tinha uma comunidade muito grande, né? Não era muito grande, mas uma comunidade de expatriados também. E essas eram as amigas da minha mãe. E isso sempre foi uma coisa que em algum lugar me incomodou, assim, da minha mãe não ser amiga das mães das minhas amigas, ela não ser igual às mães das minhas amigas, né? Então eu sempre tive uma sensação um pouco de deslocamento, assim, do lugar onde eu morei, e eu não queria que a minha filha passasse por isso, assim. Eu quero que ela se sinta pertencente à família dela, né, à comunidade dela. Então, uma coisa que a gente se preocupou muito na hora de escolher uma escola, porque a gente não queria uma escola só de ingleses, a gente queria uma escola que fosse muito internacional. E como ela vai para o sistema público, é mais um requisito que você tem que colocar ali. A gente deu muita sorte de morar num bairro que tem bastante gente de outros lugares. Eu falo que a sala da minha filha é uma conferência da ONU. Porque tem gente da Nigéria, tem gente da Itália, da Espanha, tem brasileiro, tem português. Então, acho que isso ajuda muito, assim, porque ela consegue se ver não só na família dela, mas também nos amigos dela. Então, ela vê que o fulaninho fala inglês e italiano, a fulaninha fala inglês e árabe. Então, isso acho que... Porque a gente não consegue fazer tudo com o pai, assim, por mais que a gente queira, né, tá nesse lugar de suprir todas as necessidades e fazer os nossos filhos se acharem coisas maravilhosas e terem confiança, a gente sabe o poder de influência que vem do lado de fora, né? Por isso a gente tem que fortalecer dentro. Acho que a maior educação é o exemplo. Eu acho também, mas eu acho que em algum lugar... de casa, fortalecer esse vínculo que eu acho que o expatriado ganha de presente, né? Eu acho que a gente falou muito sobre o que é casa, né? E eu acho que, para mim, a minha casa é a minha familhinha ali que eu criei, assim. A gente passou, 2 anos atrás, a gente fez uns 3 meses sabáticos na Indonésia. O meu filho mais novo tinha 8 meses. Que demais. E a gente foi para lá só nós 4. E foi um exercício, assim, incrível de conexão com eles. Louca, né? A gente não levou um brinquedo. Eu amo. Mas a gente tava na praia. Europeia, então, assim... Né? A praia a era mãe um brasileira não leva a roupa dela, mas leva a mala do carro enlotada. Não, meu marido é bem minimalista. Então, ele falou, olha só, a gente vai, mas a gente vai levar 2 malas. E é isso, that's it. E ela, né, eles brincaram com tudo que tinha ao redor. Então, a nossa casa é muito o nosso núcleo. Mas eu acho que por mais que a gente tente, né, fortalecer essa personalidade deles, o senso de quem eles são crianças e eles estão imitando todo mundo. Eles estão imitando os professores. Minha filha nunca teve uma professora britânica. A professora dela agora é grega, a última era espanhola. E essa diversidade está posta também, né, nas pessoas que trabalham na escola. Uhum. E eu acho que isso é muito reconfortante para eles, assim, eles se verem também, porque por mais que eu tente blindá-la... Não se único diferente ali, né? Se eu falar para ela, exato, você é incrível, você é brilhante, e um amiguinho falar, nossa, mas você é esquisita, né? Isso vai ter um peso para ela. E ela vai querer voltar para casa e conversar, óbvio, ela vai sempre ter esse apoio, né? Esse lugar de conversa. Mas eu acho é um atalho muito grande, né? Para esse senso de pertencimento. Porque ela é isso, assim, os pais dela são diferentes e ela fala de um jeito diferente. Então, essa acho que é a minha maior batalha. Lá assim. é todo mundo muito diferente.
Todo mundo é muito diferente. E cada um leva o que é legal, o seu. É isso que eu sinto. Então, o que eu me preocupo muito é com a minha relação com o Ramon, do nosso dia a dia, de ser sempre gentil. Porque outro dia a Maia estava reproduzindo o que eu estava falando. O tempo inteiro. Fazem o tempo inteiro. Né? Então, como eu estava tratando, com a gentileza. Então, isso me obriga a ser mais... Eu fico atenta, cansa. 24 horas, como eu trato o Ramon, como ele me trata, como a gente faz. Então, como é na mesa, como... porque nós somos um espelho, né? Tipo, o principal. E como eles vão levar isso para fora com orgulho e dando segurança. Então, e uma relação de expatriada com muito contato, né? Tem que... Até abrir nossa roda agora, chamar a Marina. Cadê o microfone para a Marina falar um pouquinho? Que ela tá na Austrália há 10 anos. Mas o bebezinho dela tem 10 meses. Então eu quero saber o que mudou, porque você já estava lá 10 anos, já estava... Sim, adaptadíssima. Total. Mas eu imagino que daí chega o bebezinho e... Meu marido é colombiano. Eu sou brasileira Pronto. E ele nasceu na Austrália. Uau. Então, é uma mistura. Mas antes eu queria perguntar uma coisa. Como que é o nome da empresa que seu marido trabalha? Vai todo mundo só de curiosidade. Só de curiosidade. Amanhã a empresa não vai entender nada. Tanto de currículo vai estar dentro do mundo. Então, o que ela falou, eu acho muito certo. Lá também é muita gente de todo lugar do mundo inteiro. Então, eu acho muito legal também essa diferença, que meu filho vai crescer, que ele vai ver que todo mundo é diferente. E, ao mesmo tempo, também em casa, a gente vai ter um pouco do Brasil, um pouco da Colômbia. Tem que meio que equilibrar, né? Cada um... Ele vai falar em espanhol, eu vou falar em português. Pra gente não perder esse contato com a família. Mas pra gente também é complicado estar lá. Totalmente adaptados, mas agora com uma nova realidade de ser mãe e pai... longe de todo mundo, longe dos meus pais, longe dos pais dele. Mas isso é meio que, pelo menos pra mim, quando eu saí daqui há 10 anos, eu pensava no eu de hoje, de quando eu tivesse um filho, o que eu queria dar pra ele, o que eu queria... E por isso que eu fui. E tá alinhada com o que está acontecendo, com o que você tá sentindo. Sim. Que bom. O meu Porque desafio... por 10 anos, né? A gente muda tanto, né? As nossas expectativas, o que a gente imaginou... Há 10 anos atrás, não imaginava nem ser mãe, imagina. Tipo... Era o meu sonho ser mãe, então eu já imaginava isso. Sim. Mas pra mim, o desafio muito grande de estar lá é que o meu filho não tá convivendo com a família dele, tanto, né, do pai como a minha, por uma escolha minha. E que tanto isso vai impactar ele no futuro, que tanto talvez ele gostaria que a gente morasse aqui, ou morasse, né, perto de alguém. Porque eu escolhi isso, eu escolhi estar longe. Mas essa vai ser ele a realidade tá com 10 meses hoje? Sempre. Ele não vai... É que nem ela tava falando, eu não tenho... Essa é minha, aquela enxerida, né? Dando Mas pensando aqui, não sei se te conforta de algum lugar, tipo, quando ela fala, essa sempre foi minha realidade. Essa eu não tenho outra referência. Não, e a dele vai ser sempre essa. E digo outra coisa também, assim, você falou, fui lá buscar a vida que eu queria dar pro meu filho. Sim. Uma coisa que, assim, né, a gente para sempre vai viver na maternidade é que todas as escolhas que a gente fizer por eles, e serão inúmeras, um bebê de 10 meses, você tá só começando, assim, você vai escolher por muito tempo, né, pelo seu filho, sempre vai ter o ônus e o bônus. A gente sempre ganha e perde em algum lugar, e a gente se culpa em todas as escolhas. No final, a gente sempre, se você escolher ficar, você vai se culpar, se você escolher isso, você vai se culpar. Então, eu acho que é muito lindo quando você diz assim... 10 anos atrás, eu já sonhava em viver a maternidade e eu fui pra lá por causa disso, que acho que a vida melhor que eu poderia ter e oferecer estava lá, né? Em conhecer o seu marido lá, inclusive. E eu como filha de expatriado, eu falei mal da minha mãe aqui, eu sempre falo. Mas eu acho... Mas tem muita coisa boa que vem com isso também. Eu sei que hoje eu moro fora porque a minha mãe me... plantou a sementinha em mim de que o mundo era meu, assim. De que eu poderia ir para qualquer lugar. E que eu ia me encontrar, e eu ia encontrar gente, eu ia encontrar afeto em qualquer lugar. Então, esse senso de que você pode tudo, de que o lugar que você nasceu não é uma barreira para você virar quem você quer virar, é uma coisa que é dada quando você é filho de alguém que já fez isso. Eu vou chorar. E eu acho que isso é um presente enorme que você está dando para ele, assim, que é o que a Júlia falou, que é um presente que foi, né, pensado para ele. Então,
tudo na vida, todas as decisões vão ter os seus prós e contras. Mas eu acho que você tem que olhar para isso como um presente também. Eu vejo isso quando vocês estavam falando do não se sentir tão em casa aqui, não se sentir tão em casa lá. Eu acho que a gente se sente um pouquinho em casa em cada lugar. Sim, então, você não tem mais um lar, senão que você tem vários lares. Então, no caso da minha casa, a gente tem lá, a gente tem na Colômbia, a gente tem aqui. E a gente vai ter em qualquer lugar, se a gente estiver junto. Gabriela, fala pra gente também um pouquinho aí da sua experiência. Seu marido também é de fora, Ele é né? estrangeiro, sim. Estrangeiro. Ele é dominicano. Eu me mudei pra lá 9 anos atrás. Aonde? Não, 11 anos. República Dominicana. E me mudei 11, 12 anos atrás, eu me mudei. E foi, assim, uma aventura. Não, falei, vou tentar. E aí eu fui, consegui um trabalho, aprendi o idioma. Eu que falava que nunca ia usar o espanhol na minha vida, nunca ia falar espanhol. E aí falando espanhol fluente. E no momento que eu decidi ter filhos, eu falei assim, não, a cultura aqui é diferente, assim, totalmente diferente da Europa. É um país latino de terceiro mundo, então, assim, é muito diferente do que Europa, Estados Unidos, qualquer outro lugar. E eu falava, não, a cultura aqui, lá é muito machista. Eu falei, não, eu vou blindar isso pra minha filha, vai dar tudo certo, muito confiante. E até o momento que ela tava dentro de casa, tava dando certo. Só que aí, quando ela começou a ir pra escola, eu comecei a perceber algumas falas, percebia comportamentos que eu falei, isso não tá legal. Pessoas da própria família do meu esposo julgando a maneira como eu visto a minha filha. Isso deve ser muito complexo. Quando Muito. você se muda e a cultura toda, por exemplo, é do marido, né? Do pai da criança. E você tá lá sozinha. Nossa senhora. Se a gente já quer dar na mãe, na sogra, na avó, falando, no meu tempo, menina, para de bobagem, isso aí é bobagem, isso precisa nada. Então, você tá aí ótima, fiz isso a vida inteira. Imagina a cultura completamente diferente. Foi muito difícil. E assim, eu tinha que ficar quieta. No pós-parto, né, gente? Não tem Não como ficar tinha, não. Não tinha que ficar quieta, não. Eu comecei a falar, Que mas bom eu não que você não falava pra ficou. minha sogra, eu falava pro meu esposo. E ele falou assim, por que você tá tendo problema com a minha mãe? Você nunca teve problema com a minha mãe. Eu nunca Você fui mãe. Aí eu falei assim, mas agora eu tô sentindo tudo isso e eu não tô conseguindo ficar quieta. Eu tô tendo que falar. Assim, foi um conflito bem treta entre nós dois, mas aí passou, né? Passa, aí ele me entendeu, eu também me acalmei, entendi o lado dela, né? Que essa foi a vivência dela, o que ela cresceu nessa cultura, não tinha como eu mudar. E aí foi isso, não tenho como vai mudar. se colocando, né? Eu falei, eu não tenho como mudar essa cultura, infelizmente. Claro. Eu posso, na minha casa, blindar o máximo possível. E foi quando a gente teve a oportunidade de mudar de volta pro Brasil. Então, meu esposo perguntava, você nunca vai ser feliz? Porque eu falava, eu vou ser feliz quando eu tiver minha família toda completa, todo o meu núcleo perto de mim. E aí ele falou, não, então vamos se mudar pro Brasil. Emocionada. Porque ele também... Vocês voltaram? Voltamos. A gente tem já quase 2 anos aqui. E pra mim tá sendo muito especial, só que, assim, de novo, minha filha não vai ter essa felicidade completa. Eu nunca vou poder dizer que eu vou ser feliz completa, porque tem a família dela lá. A minha sogra veio pra cá, a gente tem uma bebê de 1 mês, aí ela veio passar 1 mês aqui comigo. E minha filha mais velha não se comunicou com ela muito bem. Porque ela Perdeu a língua já. Ela não tá, porque o pai dela também trabalha muito, então não consegue conversar muito com ela. Então ela passa muito tempo comigo, com meu irmão, com a minha cunhada. Então é muito português e pouco espanhol. Então quando minha sogra chegou aqui, foi muito difícil. A minha sogra falava, ela não gosta de mim. Não é isso, ela tá adaptando, tem a chegada da irmã. Os meus filhos, quando começaram a falar inglês, começam a brincar em casa em inglês. Eu falei, aqui não. Aqui é português. Vocês vão brincar. De vez em quando eles... Porque nem eu, às vezes, nem eu entendo o que eles falam. É verdade. Eu falei, chega. Difícil. Sim, é muito difícil. O que vocês aprenderam fora que vocês acham que não aprenderiam aqui? Eu não tinha ideia. Eu venho de uma família muito bairrista, nunca imaginei morar fora. Então, eu me sentia... Hoje eu me sinto ampla. Aqui, eu era uma atriz tentando um trabalho como muitas atrizes. Lá eu sou única.
porque não tem ninguém que promova a cultura lá. E é isso que eu estou fazendo, criando pontes, né? Eu quero levar o Brasil para lá, quero organizar a Semana do Cinema, filmes, diretores, atores, autores, fazer mesmo para a mudança pessoas... te obrigou a se reinventar e descobrir uma coisa nova. Tá, não é fácil. Não, zero fácil. Assim, como é que eu vou sobreviver? Mas dá um tesão louco, né? Quando você realiza umas coisas, você fala, nossa, como eu usei em sonhar uma coisa dessa totalmente fora da caixa, né? Ainda mais lá no meio do deserto, imagina. E é muito legal, porque aí eu fiquei empolgada, e aí eu quero que todo mundo sinta a mesma coisa. Então, quando eu encontro a mãe, eu falo assim, mas o que tipo... Que nem eu encontrei uma mulher que ela é australiana, não. Marido australiano, eu acho que ela é alemã. E ela era astronauta. Meu Deus, gente, que demais. E aí lá, ela falou, era incrível, agora aqui. Eu falei assim, tá bom, mas o que você quer continuar aqui? Não, eu quero, porque tá super legal a família, tudo, mas e eu? Falei assim, mas o que... Aí eu falei, vamos se reunir? Vamos ver onde uma pode ajudar a outra, pra gente começar a se realizar. Porque a gente precisa se realizar. Não, e precisa fazer esse movimento mesmo que vocês trazem, é isso, tipo assim, essa mãe aqui não tá disponível porque ela precisa do tempo dela para ela agora, né? Assim, da gente levantar essa bandeira braba, assim, da gente pertencer na nossa própria vida depois da maternidade, né? Não importa onde a gente esteja. Então, assim, da importância, porque essa mãe vai ser de uma qualidade tão outra, tão superior no momento em que ela se reconhece, mesmo que precise se reconhecer, se transformar, se reinventar, que às vezes ela vai fazer um negócio que ela nunca nem imaginou e a maternidade faz a gente falar, nossa, eu nunca teria pensado nisso, mas esse momento da minha vida me fez pensar e criar. Isso aqui, né? Isso aqui veio desse lugar, jamais. Eu acho que são as possibilidades. As possibilidades são inúmeras. E aí tem oportunidade em todo lugar. A gente que precisa estar atento, conectado com a gente, né? Com as forças, com Deus. Com a nossa intuição, né? Onde quer que você esteja aí, ouvindo esse episódio, se escuta, né? Tenta achar um tempo para você, larga na mão do pai, vai se conectar com você mesmo, na creche, vai se conectar com você mesma, ter um tempo para você entender o que pode te despertar esse mas eu acho que tem uma coisa pra gente existir, né? Tem uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o que você tá falando, Sabrina, que é quando a gente vira mãe, a gente meio que é obrigada a se olhar no espelho de um outro jeito, né? E falar, bem, e agora, o que eu vou ser, né? O que vai surgir desses escombros aqui, dessa maternidade? E eu acho que, em paralelo a isso, tem uma coisa sobre morar fora, que é o contato com o novo. Que é o contato com gente muito diferente, né? Eu me mudei algumas vezes aqui no Brasil, e eu acho que cada vez que você se muda, sai do seu mundinho, em que as pessoas são parecidas com você, e você dá de cara com gente muito diferente, isso te abre muita possibilidade. E nesse momento de ebulição, que a gente está ali, né? Catando os caquinhos de ter sido mãe, de ter se entregue tanto, de não saber mais quem você é, ter essa multiplicidade de mulheres fazendo de tantos jeitos diferentes, tantas coisas diferentes, é muito rico. Eu acho que dá pra gente a real noção de que a gente pode ser outra coisa. E eu vejo muitas mulheres, depois da maternidade, morando fora, falando, cara, eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia antes. Eu não quero mais trabalhar com aquilo. E aqui eu vejo, primeiro, né? Você tem uma obrigação muito grande, às vezes, de voltar a trabalhar naquela mesma coisa, porque você tem conta para pagar, né? Você tem aquela carreira que você construiu. Tem uma coisa sobre, né? Quem você é. O trabalho definir muito quem a gente é aqui. E você chega em outras realidades. E é isso. Tem a mãe que é dona de casa. Tem a mãe que criou um outro negócio. E tem maternidades múltiplas, tem pais que são, né, pais de casa. Não, tem a mãe você que, inclusive, essa potência, ela nasce dela entender que ela quer ficar em casa. A gente tem uma amiga, Tica, que a gente ama, que era da moda, talentosérrima, a gente super fã. E ela teve o primeiro filho e ela entendeu, eu nasci pra isso aqui. Então, eu tô dizendo essa potência no lugar de você ouvir a sua intuição, que às vezes pode ser
eu quero viver para isso agora e nada vai me deixar tão... E é mas isso tem que ser uma maravilhoso, escolha, né? E que também Não nada é pra sempre. Se falta você quer de fazer escolha. isso 10 anos, E eu me prendi tá muito tudo nisso. bem. Aí agora eu tenho um projeto. Agora eu tenho uma coisa de pôr a mesa. Porque a mesa é lugar de relacionamento. A mesa é o lugar que eu tô treinando os meus filhos para estar realmente presente comigo. Então eu criei algumas regras em Vou te casa. levar lá pra casa pra me ajudar a treinar a minha. Que a mesa é um lugar super complexo dela estar presente. Ela quer estar em qualquer outro lugar que não é a mesa. Aí eu comecei a pôr a mesa bonita. Aí eu comprei uns solitários, põe a florzinha. Aí a Maia me ajuda, aí o Gael me ajuda, porque o Gael gosta de planta. Então a parte da flor é do Gael, a parte de não sei o que lá, nanã. Aí conheci tem uma pessoa que trabalha na minha casa que é brasileira, chefe de cozinha. Aí a gente começou a cozinhar. Eles fazem toda semana uma aula de cozinha, porque a cozinha também une, não sei o que, e a mesa, que é um lugar sagrado de relacionamento, que não pode mais tela. Não recrimino quem usa, eu já usei, mas agora é proibido. Papai chegou, papai, celular é aqui. Agora aqui a gente vai conversar, falar. E aí é café da manhã, ou almoço na escola. Mas é difícil, né? Então almoço. Aí a janta, aí e aí só me despertou, eu fui buscando coisas na minha casa para enriquecer, para tomar, para conseguir tempo de qualidade. Exato, entendendo que assim, ok, eu estou em casa com as crianças, está um caos, mas eu vou ter que, então eu vou cuidar da minha casa, cuidar de não sei o quê, e aí não é, ai, que saco, né? Uma hora, mas aí essa automotivação, tudo acontece se a gente se automotiva, não tem jeito. É um exercício que acaba virando gostoso, que acaba dando certo. Como um começo é difícil, mas depois... Enfim. Uma última curiosidade, porque o nosso tempo está acabando. Quais são os planos de vocês? Assim, vocês pretendem voltar ou vocês já se entendem morando na sua casa, é Londres, sua casa, Dubai? Como é que é isso para vocês? Eu não volto. Agora eu quero fazer um movimento lá, porque eu vejo que está só começando tudo por lá. E quero abrir para gente para lá, para mais brasileiros, para mais pessoas da minha área, mais diretores, mais autores, mais atores. O meu sonho é fazer essa coprodução mesmo. Brasil, Emirados, por que não Bollywood? Por que não Oriente Médio? Tem polo de cinema maravilhoso em Abu Dhabi, tem na Arábia Saudita o Red Sea, que é um festival maravilhoso. Sim, eu não conheço nenhuma outra atriz brasileira que está movimentando cultura lá, então estou andando com pessoas importantes do governo, do Brasil, embaixador e pessoas do próprio governo local que estão me vendo como, né? Então eu tô encantada com essa posição. Eu não sei nem se eu acho que eu vou continuar atuando, eu gosto disso, estou fazendo produções para que eu atue, mas eu estou criando um gosto diferente. Então assim, agora eu estou me achando. O problema é, vamos falar assim, e se a gente depois for para a Irlanda? Eu falei, não começa. Me deixa quieta aqui. Porque agora eu tô criando todo um negócio. Vai embora, porque a empresa é de lá. Eu falei, mas eu acho que é isso. Tudo bem, eu posso fazer uma história lá e se a gente for para a Irlanda, vê a possibilidade de também fazer essa conexão. Já quero levar mais de mães também para a Irlanda. Por que não? Então, assim, não volto. E porque brasileiro você vai encontrando em todo lugar. E é maravilhoso, Eu também acho bem difícil voltar. A gente estava falando aqui antes, né? Não vamos gastar o... Mas eu acho que quando você se abre tanto para um lugar novo, é difícil você voltar para o lugar que você estava, assim. Eu me sinto hoje... É difícil caber de volta, sabe? Na minha vida anterior. Então, eu me considero... Eu não me considero uma britânica, eu me considero uma expatriada. E aí você pode ser expatriada em qualquer lugar. Claro. Então, a gente tem esse pensamento de que Londres não é para sempre, porque a gente é muito solar, a gente gosta muito de praia. E vai para Dubai, lá tem muito sol. Pode ser. Porque o inverno lá é né? difícil, não só por causa do frio, mas por causa da escuridão. Escuridão, assim. E depois você tem filho, a escola acaba 3 da tarde, 4 da tarde. Já tá noite, né? E já tá noite. O que você faz com a criança, gente, que vai dormir 7, 8 da noite, no escuro? Então, a gente tem que estar. A gente ama Londres, tô lá há 10 anos. A família toda é britânica já, que é uma coisa que a gente queria, né? Fez questão, né? Se a gente está aqui, vamos fazer todo mundo pertencer a esse lugar também. Se eles quiserem fazer faculdade aqui, voltar, viver a vida deles aqui, eles podem. Mas a gente tem essa pretensão, assim, de, cara, onde que a gente vai explorar?
sabe? Qual outro lugar do mundo que pode virar nossa casa também, sabe? Porque eu concordo. Acho que você estava falando, né? A gente deixa pedacinhos da gente. Eu tenho essa ideia de que a gente vai construindo pontes, e as pontes, elas não se destroem depois que a gente passa por elas. Elas têm um caminho de volta também. Então, você perde um pouco de medo de explorar. Então, eu e meu marido, a gente viaja muito. E toda vez que a gente viaja, a gente chega na cidade e fica, e aí? E aqui? Dá pra morar aqui? Será? Então, a gente tem essa listinha, assim, de lugares de... acho que aqui dá, acho que aqui não. Então, é sempre uma possibilidade pra gente, assim. Mas eu acho que depois que você tem filho, esses planos, eles têm uma construção muito mais longa, né? Claro. Então, a gente sempre tem que pensar, não dá pra fazer... Eu sou ariana, né? Eu faço tudo, tipo, vamos? Também. Então, vamos comprar. Vamos comprar passagem. Temos 3 arianas aqui. E aí, agora não. Agora a gente tem que, né? A gente ama a escola da minha filha. Mas meu filho tá na creche, mas ela já tá na escola. Te ama a escola dela. Então, para pensar em fazer uma mudança, a gente fica, de repente, quando ela for pro secundário, né? Que já tem uma quebra ali. Então, a gente tem que planejar muito mais a vida. Mas é uma coisa que tá sempre no nosso horizonte, assim. Mas, realmente, voltar para o Brasil, nesse momento, não é uma possibilidade. Acho que você fica muito encantado com o jeito de viver no lugar novo, né? E todas as possibilidades, né? Tem uma coisa né, da exposição dela a outras culturas, a outras nacionalidades. E eu tenho a sensação que é tudo mais fácil, né? Você fica meio sem fronteiras mesmo, né? Você quer ir para qualquer lugar, você está do lado de qualquer lugar. No Brasil, você vai tirar uma criança para fazer uma viagem internacional, né, para sair do país, é muito complexo, assim, as crianças, né, é muito mais difícil, muito caro. Lá você pega um trem, você pega não sei o que, você já tá... Cara, e é uma cultura, pelo menos na Europa, é uma cultura muito de viajantes, assim, eles são muito exploradores. Tem muito essa coisa do que eles chamam de gap year, que acabou a escola, antes de ir trabalhar ou ir para a universidade, eles pegam um dinheirinho que eles juntaram ali com os trabalhinhos deles de adolescente e vão mochilar um ano. E aí é o mochilão mesmo, assim, raiz, sabe? Então eles não têm essa cultura rico, de viajar ser uma coisa, sabe, muito fora do alcance. Lá muita gente viaja em todos os estratos sociais, vão para muito longe, exploram mesmo, sabe? Então eles têm esse mindset, assim, mais de viajar não ser um tabu, não ser uma coisa só de gente rica, dá para fazer de jeitos mais acessíveis, assim. Lógico que tem um mercado, né? Você chega na Europa, tem um monte de companhia aérea diferente, tem trem, tem uma estrutura que possibilitou isso. Mas eu acho que essa é outra sementinha que a gente quer plantar neles, assim, vai lá, vai explorar, vai conhecer, sabe? O mundo é grande, tudo tão rico. Hoje a gente ouviu histórias que cruzam oceanos, histórias de coragem, de saudade, de recomeços, mães que fizeram do afeto a sua bússola, mesmo quando tudo ao redor era desconhecido. Ser uma mãe expatriada é carregar no colo não só um filho, mas também a sua própria história, aquela que fica em outro país, outra língua, outra rotina. É ser ponte entre culturas, entre mundos e entre gerações. E no final das contas, não importa em que canto do planeta você esteja. O amor de mãe fala todas as línguas. Ele se traduz em silêncio, em cuidado, em noites mal dormidas e em abraços apertados. Hoje o nosso programa quis ser exatamente isso, um abraço. Um lembrete de que mesmo longe da terra natal, nenhuma mãe está sozinha, porque há outras como você enfrentando os mesmos medos, cultivando os mesmos sonhos e descobrindo todos os dias a força de ser mãe em qualquer lugar do mundo. Aliás, eu queria que no meio da nossa despedida dizer, se você mora fora, vamos fazer um grande fórum nos comentários desse episódio para vocês se encontrarem e encontrarem rede de apoio no seu país, na sua cidade, onde vocês estão. Acho que pode funcionar, né? Nada como um brasileiro perto da gente. Então a gente quer agradecer muito a presença da Joana e da Sabrina por compartilharem as suas histórias aqui com a gente, a nossa plateia maravilhosa, 1001 tretas, e você que nos acompanha aí do outro lado sempre, tá bom? O episódio de hoje fica por aqui e a gente se encontra semana que vem. Gente, que demais!